Oi, pessoal, estou esperando aqui a Carmen entrar. Vamos ver. Carmen Taboada. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre família. Estou esperando a Carmen entrar aqui na nossa live. Oi, Raimundo, Andréia. Cadê você, Carmen? Hoje a gente vai falar sobre família. Hoje, essa semana eu postei um pouquinho da minha bio, né, falando sobre as minhas origens. E eu achei melhor falar sobre esse tema família, já que eu comecei a falar sobre as minhas origens, né? Para quem viu um pouquinho da minha bio, ela vai ser apresentada em 5 partes, né? É, e aí vocês vão poder conhecer ao longo do mês de setembro um pouquinho da minha vida, né? A parte de esporte, origens, como já foi publicado, a parte de formação acadêmica, cidadania, é, a parte também profissional, né? E cadê você, Carmen? Deixa eu ver aqui a Carmen. Deixa eu ver. Carmen, você tem que entrar no meu Instagram, senão eu vou ter que começar de novo. Deixa eu falar com ela aqui pelo WhatsApp. Oi, Júnior. A Denise entrou também. Tudo bem? Estou esperando a Carmen acessar aqui o Instagram. Deixa eu ver aqui. É a primeira live da Carmen, então é normal que ela esteja um pouquinho enrolada. Oi, Denise, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre, mais uma vez, né, sobre o tema de família. A Carmen é psicóloga e, assim, é um tema interessante porque hoje a gente tem, enfim, vários tipos de família, né? E isso faz com que a gente veja a nossa, enfim, o nosso meio, o nosso entorno de uma forma mais diversificada, né? Mais fluida, o que a gente tem que ser, né? A gente tem que estar realmente, tem que aceitar, né? Todas essas diferenças, né? Ilka, amiga da Carmen. E falta a Carmen. Cadê a Carmen? É a primeira live dela, então a gente tem que dar um ponto para ela, porque ela ela está um pouquinho enrolada. Vamos ver.
Carmen, você tem que clicar na bolotinha lá em cima da minha foto, que deve estar assim, ó. Ah, agora sim, agora a Carmen entrou. Pronto. Oi, oi, Carmen. Oi, tudo bem? Deixa eu só, Tudo? só ajeitar aqui o. Só um minutinho, por favor. Estou de cabeça para baixo, Gustavo. Não, você tá certa. Deixa eu ver. Carmen, é a primeira live da Agora, Carmen. Então a gente vai dar segura aí a para mim, gente, Gustavo. a gente vai dar um desconto para Carmen. Isso, dá um desconto aí. Porque eu estava apoiado, eu estava na horizontal, aí você chegou na vertical e pronto. Mas tá bom. Ah, entendi. Deu uma pequena confusão. Você está com a mão na câmera, Gustavo. Tá bom. Então, pessoal, bom dia. Bom dia, Carmen. Bom É, nó- dia. nós temos agora, eu acho que 55 minutos ou algo assim. É, o tema hoje a gente vai falar sobre família. A Carmen, ela é psicóloga, ela vai se apresentar aí um pouquinho. O tema é pertinente porque na minha página do Instagram, o Deloitte pelo Rio, eu coloquei a minha bio, a primeira parte da minha bio, falando sobre as minhas origens, e eu achei que o tema família é interessante porque nos circunda, né? Faz parte da nossa vida. Então, Carmen, inclusive o marido da Carmen, que está trabalhando aí atrás das cenas, ele Os vai baixos. pegar algumas perguntas, nos bastidores, ele vai pegar algumas perguntas para também a gente ter a oportunidade de conversar com vocês que estão nos assistindo, né? Carmen, É. a palavra é sua, por favor, se apresenta e vamos falar de família. Vamos embora. Então, eu sou psicóloga infantil, de adultos, e estou fazendo uma pós-graduação em educação e tenho, se eu for falar meu currículo aqui, ele é um pouco grande, né? Muitos cursos, mas enfim, o que importa agora para nós é falar sobre a família, e que é um assunto muito bonito e muito vasto, né? E esperamos com a contribuição de muitas pessoas aí, né? Interação. Então, eu vou fazer um brevíssimo histórico, né, sobre essa questão da família, como é que surgiu a família nuclear, que foi aproximadamente em meados do século XVIII, com, com a necessidade, no pós-guerra, e havia uma necessidade, né, a industrialização já estava bem ativa, e havia uma necessidade de mão de obra. Então, os homens já tinham o papel de provedores, e a mulher, sua esposa, o papel dela é cuidar de todo esse sistema de suporte a essa família, gerando filhos para serem trabalhadores. Né? Assim, a grossíssimo modo, a coisa foi essa. E era assim, chamava família nuclear, e essa família era composta de pai, que era um homem, sexo masculino. Não tinha outra. A mãe tinha que ser uma mulher, sexo. O sexo determinava os gêneros, né? E, e ou tinham meninos ou tinham meninas, ou homens e mulheres. Isso acabou, assim, era fato, ponto final, né? A homossexualidade era tratada como uma doença, né? Lidavam com a homossexualidade como uma doença. Todo mundo sabe que na Segunda Guerra, né, os homossexuais foram muito perseguidos, e pior ainda os transexuais. Então essas pessoas tiveram momentos de muita, muito sofrimento psíquico, e até hoje isso existe muito, e não há espaço ainda, por mais que tenhamos ido em frente numa luta de conscientização das pessoas, de tentar tirar essa polarização, de
isso serve, isso não serve, né? O que é bom tem que ser masculino ou feminino. A luta está continuando e assim, mas está muito mais arrefecido. Mas enfim, então essa família nuclear, ela foi desmoronando aos poucos, porque quando aconteceu o evento teve guerra de Vietnã, liberação feminina, a partir dos anos 60 essa ruptura começou a ser mais forte, porque o paz e amor, faça amor, não faça guerra, né, que era o lema na época. Isso rompeu socialmente com muitas questões. E, inclusive, sexualmente, depois veio toda essa geração do baby boomer, né, que foram as crianças feitas no pós-guerra, né, e que fizeram esse movimento todo também a partir dos anos 60. Bem, enfim, dito isso, eu, eu fiquei buscando em tudo que eu já estudei, na minha memória, com as pessoas que eu já conversei, palestras, uma definição atual sobre o que é uma família. Isso mudou tanto, porque antes ela era definidinha. A família consiste nisso, naquilo, aquilo outro. Só que agora não existe. Melhor conceito é um agrupamento de pessoas que se amam. Tá? Então, dentro disso, você já imagina, nesse mundo globalizado, como é que todos esses movimentos juntos e misturados e com o evento todo da comunicação dos celulares, dos tablets, dos computadores, tudo modificou brutalmente, né, as relações e aproximou os povos. Começaram a surgir as diferenças, você a perceber como o mundo era diversificado, né, em todos os sentidos, inclusive na sexualidade e no sexo, no gênero, né, nas formas de fazer sexo. Então, tudo isso foi quebrando muito. Daí o que temos hoje, esse avanço que tivemos hoje com relação à família. Então, existem tantos tipos de família, assim, a variedade é tão grande que, se nós formos começar pela família hétero, tá? Papai, mamãe, filhinho, que seria a nuclear, nem isso existe mais desse jeito, porque quando há uma separação, os pares, os que se desmembram, eles vão para outras famílias, constituem outras famílias, e os filhos se cruzam, e se interagem e convivem. Então, o filho de um pode gostar mais do filho do outro do que do próprio irmão consanguíneo, né? Então, as questões voltadas para quem é meu irmão, quem é minha família, de fato, né? Com as relações também de amizade, tudo isso também foi flexibilizado, não foi rompido, e o amor é o que define mais a família. Então, essas famílias podem ser, eu chamo essas de famílias múltiplas, eu não sei se tem um nome melhor, né, para essas famílias que se separam e que se reproduzem mais, dessa maneira. Mas tem as mães, que antigamente eram as mães solteiras, hoje tem um outro nome, mãe solo, tem pai solo, né? E são pessoas que não querem um companheiro ou uma companheira, mas decidem ter um filho. Ou tiveram esse filho com alguém e decidem criar sozinhos, né? Me lembro, na minha época isso tinha um nome, né? Assim, você fazia uma relação, um filho independente, né? De maneira independente. Então, você tinha um pai, você ia atrás desse pai para poder ter o seu filho, mas você não queria ter uma relação com essa pessoa. Então, muitas mulheres escondiam isso e tinham seus filhos e sem saber quem eram os pais, isso trouxe muito problema,
né? Muito problema para a criança. Mas foi resolvido com congelamento de óvulos e de espermatozoides, né? Isso foi totalmente resolvido, então não existem mais dramas, tá? Existe um outro tipo de questão aí que envolve a criança, como ela é, como lida, essa mãe lida de maneira familiar com essa criança. Então vamos dizer que tem um outro tipo de família que é constituída por mãe, vou falar da mulher, porque eu sou mulher, nós duas somos, estamos Uhum. aqui, né, no sexo feminino, pelo menos. Nós, então, mãe, filho, que é um cachorro. O outro filho pode ser um gato, um passarinho, né não? É Então, verdade. é uma família que eu chamo de família não reconhecida, porque até a perda de um animal gera um luto não reconhecido. Porra, as pessoas não te dão o direito nem de amar e nem de enlutar dos seus animais, dos seus bichos, né, que amam. Então, em inglês, tem muito uma expressão que define bem, de uma maneira bem interessante isso. Quando é uma coisa, quando não tem um significado para você, o animal você chama de it. E Uhum. que é isso, né? É uma Mas coisa. É. quando não é, quando você tem um afeto, já vira um pet, tá? Aí vira o pet, todo mundo conhece essa palavra, que é um animal de estimação. E muitas pessoas amam mais seus animais do que talvez até um próprio parente consanguíneo, né? É uma questão polêmica, tem gente que prefere adotar animais do que pessoas, cada um tem seu motivo e nenhum deles deve ser recriminado, né? Então, bem, então, vamos para as famílias homoafetivas, né? Os homoparentais. Essas famílias estão cada vez mais com a ajuda até dos artistas, né? Tipo Elton John, que se casou e é super feliz e está estável com o marido, com o companheiro e com 2 filhos lindos, né? Então essas pessoas ajudam muito, dão muita força para quem é o homossexual, para o casal homossexual, ter sua família, porque todos nós temos o direito de escolher com quem queremos estar, né? A família consanguínea, ela está cada vez perdendo mais sua força no sentido afetivo. É claro que é um sustento, é um chão para todo mundo, né? Quem nasce assim, tem o social que pressiona, que você tem que amar seu pai, tem as religiões que tem que amar sua mãe. E o que você vê em Casalar, em Belo Horizonte, que foi a minha carreira, eu fiz um trabalho numa Casalar e eu vi crianças de 3 aninhos mostrando a mãozinha toda queimada por cigarro pelo pai e estava lá afastada do pai e da mãe, que sofreu negligência e maus tratos, mas queriam desesperadamente voltar. O encontro e a separação, o encontro era sempre bacana, mas a separação era de uma dor terrível para uma criança tão pequena. Então, a referência, dei esse exemplo porque a referência é muito importante para o ser humano. Porque depois que você vai de maneira consciente para o social, você vê que você não tem o mesmo que os outros têm. Infelizmente, as pessoas se comparam, né? Se comparam Uhum. com grupos, se comparam com outras pessoas. E aí vem as faltas, né, internas, as carências, a vontade de repetir o que todo mundo faz para você fazer parte de um grupo, seja lá ele qual for, nem que seja o Uhum. grupo do traficante, entendeu? Se você não tem ninguém para te dar um apoio e você foi negligenciado e está em condição de rua, nós vamos falar agora da família de rua,
essas famílias, elas não podem não ser consanguíneas. Tem pessoas famílias que vão para a situação de rua por falência financeira mesmo. Mas tem as pessoas que se agrupam, né, que vão para esses grupos familiares de rua por identificação na solidão, no desamparo social, né, e desamparo em todos os sentidos, inclusive de pais, a negligência dos pais, ou às vezes situação de violência doméstica, né? Então essas pessoas se juntam na rua mesmo, se conhecem, têm uma identificação com a história do outro e ali funcionam mesmo como uma família. Eu já atendi uma pessoa que ela optou por estar numa situação de rua, na infância ainda, para proteger a mãe alcoólatra. A mãe estava sempre fora do ar, escolhia muito mal seus parceiros e ela tinha que dormir numa barraca. Os filhos foram todos doados, né, foram distribuídos em outras famílias. Ela tem irmã que é enfermeira e outras profissões, mas ela decidiu ficar para proteger a mãe. Então foi uma criança que foi mãe da sua mãe, né? E a situação de rua, ela é muito dramática. E o desamparo é muito pior do que a gente imagina, porque além da negligência familiar, né, que você fica solto, criança fica solta nesse mundo tão difícil de quando a gente já está até com os amigos, né, nos ajudando no meio de uma pandemia, vai isolar como, né? A pessoa já está alijada socialmente. Então, é mais um outro tipo de isolamento. Então, elas ficam debaixo dos viadutos, mas ficam sempre em grupos para se protegerem. É difícil você ver uma pessoa em condição de rua assim, sozinha, totalmente sozinha. É muito difícil, porque a violência é enorme na rua, né? Em todos os sentidos que a gente puder imaginar. Então, nas comunidades, a comunidade é um mundo diferente, totalmente diferente do que nós conhecemos e podemos imaginar, porque é um mundo de famílias, de núcleos familiares, né? Muitos muito parecidos com uma família nuclear, dessas que eu falei anteriormente, e outros, eu vou usar uma palavra que é desmembrados e reconectados, tá? São famílias recosturadas, que também se agrupam. Eles têm o seu teto ali, porque são pessoas que vivem 5, 8 dentro de 2 cômodos, né? Estão ali sem a menor relação de vínculo, né? E o vínculo se faz assim que nasce, ele vai se fazendo aos poucos, na verdade, intraútero começa a questão do vínculo, né, afetivo para o ser humano e os mamíferos, né, em maneira geral, experimentos já foram feitos com relação a isso. Então, como já bem disse a historiadora Elizabeth Badinter, que eu gosto muito, fala sobre o mito do amor materno, ela desconstrói a questão como se chama, da maternidade, que a mulher nasce mãe, né, que tem instinto. E não temos esse instinto, né? Ninguém nasce pai e ninguém nasce mãe. Isso é uma construção que começa a partir do aleitamento e da forma do aleitamento. E então, é isso, assim, o básico é isso, assim, o que eu posso dizer, e eu gostaria de só finalizar com hoje eu estava passando pela Alameda Sandra Alvim, e
me lembrei muito de você, né? Que é adotante de 1 quilômetro de que virou, de se transformou numa mata verde, num espaço maravilhoso, onde as famílias vão, né, se reunir. É um espaço não só de lazer, mas de também manutenção de vínculo afetivo, né? Porque eu vi criança lá hoje de bicicleta, aula de yoga, isso tudo foi construído a partir da sua maternidade pela, pela Alameda. Quando você adotou, infelizmente não vai dar tempo de eu falar sobre adoção, mas que é algo assim interessantíssimo, essa questão da adoção, linda. E você adotou essa Alameda é sua filha ou filho, né? Você criou com ajuda, todo mundo precisa de um suporte, e ela está aí lindíssima, emocionando muitas pessoas, cheia de vida, com pássaros. E você fez o que fazem os pais que amam seus filhos: libertam, compartilham e deixam para o mundo, né? Então, assim, eu pensei nisso hoje quando eu estava lá e achei lindíssimo, achei ainda mais bonito esse movimento que você faz na Alameda, por conta desse seu desprendimento materno, entendeu? Eu sei que você É, também é mãe de animais, né? De gatos lindos, de cachorros lindos. Vi lá gente que também adotou cães e assim, eu queria agradecer, porque eu acho que já podemos abrir para perguntas, né? E agradecer muito a oportunidade e dizer que ainda mais tiro meu chapéu para o que você fez na Alameda, que era somente areia, era um areal, é verdade. né? Obrigada, Carmen. É, realmente ali o sentimento de adoção, né? Quando você adota, é um sentimento materno, sem dúvida, né? Ou paterno, enfim, né? Depende Uhum. do gênero, né? É. E, seja ele um espaço físico, seja um animal, uma pessoa, adotar uma conduta, enfim, quando você adota, você começa realmente a ter um outro olhar, você se preocupa, você fica atenta, e o mais interessante mesmo, essa colocação, que eu acho que se eu fosse mãe mesmo, mãe na De figura gente, de mãe de gente, né? gente. Eu realmente deixaria meus filhos voarem, porque esse é uma característica minha da gente cria, né? A gente adota e cria para o mundo, né? A Alameda Sandra Alvim, exatamente, né? Eu estou adotando para a comunidade, né? Para o planeta. Uhum. Uhum. E esse é um sentimento que agora vindo, assim, falando de criação, né? Famílias que eu vejo aqui, principalmente as latinas, eu venho de uma família, meu pai é suíço, minha mãe é brasileira, mas a gente teve uma educação muito europeia, muito suíça. Uhum. E o europeu, ele deixa os filhos, como o americano, dá 17, 18 anos, cada um vai para sua cidade estudar fora e vai ter a sua vida. E aqui no Brasil as famílias são muito assim ligadas, né? A mãe, ela Uhum. abraça todo mundo, né? Uhum. Uma característica daqui. E eu queria É. saber, assim, dentro da sua visão, se isso de fato é uma questão latina, uma questão geográfica, né, das pessoas que vivem no Brasil ou em países latinos, ou é uma tendência, ou o que pode ser, que tipo de condição, de família, por que existe essa diferença, né? É, A da- diferença, ela eu penso que ela é basicamente cultural, né? Uhum, E, a expressão do amor, ela difere culturalmente, muito. No Japão, as famílias, elas transmitem esse afeto que para nós seria muito estranho.
distantes, entende? Eu assisti um filme há muitos anos, um filme cult, que chamava Balada para Narayama. E era uma história de que Japão medieval, a pessoa que envelhecia na aldeia, ela estava tomando o lugar do novo, da entrada do novo, da criança, de tudo. Na comida, em tudo, porque era tudo muito racionado. Então, quando quebrava o primeiro dente, o filho levava para essa montanha chamada Narayama e a pessoa ficava lá para morrer. E era um ponto de honra. E o tratamento do oriental para o jeito de estar lidando, né, e expressando esse amor, ele é diferente do nosso jeito aqui. Que é diferente como de aldeias indígenas, mesmo dentro aqui do Brasil. Né? Então, assim, é uma questão cultural, mesmo esse grude que nós temos, ele é um grude latino, ele é latino, porque eu falo como descendente espanhol e tendo vivido na cultura espanhola, eu sei como isso tem a intensidade disso é muito mais forte, muito mais. E tem momentos que você acha que eles que estão brigando porque o assunto efervesce, só que aí cai todo mundo na risada e assim. Na Itália já dão tapa na cara da criança, isso não tem nenhum problema porque é cultural, entende? Então, a gente não pode julgar pela forma, externa, sabe? A cultura, ela influencia muito nisso, a pressão social também, ela é determinante muito dos comportamentos, nesse sentido. E tem a religião também, né? Religião, então, muito mais. Ela pode obstruir comportamentos e essências, tanto quanto o contrário, né? Fazer o contrário. Tem religiões que liberam, né? Tiram o melhor da pessoa. Tem outras que também, dependendo do ponto de vista de cada um, da singularidade de cada ser humano, ele vai levar aquele ensinamento para um lado ou para o outro. Isso aí vai depender do meio que viveu, das coisas que interpretou, de que jeito interpretou. Então, é bem complexa essa questão aí. Mas E, sim, as Carmen, religiões. e como é que você enxerga o preconceito, né, que existe a respeito de todas essas famílias que você apresentou no início da sua fala, principalmente essas que são independentes, as famílias homofóbicas, enfim, Homoparentais. homoparentais, é, tem a família também que aquela criança que é a adotiva, né, que você escolheu e que provavelmente vai ter uma cor diferente da sua, uma característica física bem diferente. Como é que você enxerga isso hoje no Brasil? Essas coisas você acha que estão melhorando? Elas estão sendo mais é, discutidas de uma forma mais facilitada, com uma visão mais positiva, ou você acha que ainda existe muito preconceito enraizado, é uma coisa que é difícil de mudar? Existe muito preconceito enraizado, sim. Sim, porque ainda vão demorar, acho que pelo menos, sendo otimista, umas 2 gerações para isso arrefecer mais, sabe? Porque eu estava ouvindo essa semana da minha filha que ela está com 29 anos e ela é zoada na internet pela geração alfa, ela é millennial, né? E já é zoada por essa geração porque ela é velha. Então, assim, esse pessoal que está chegando e vivendo essa pandemia, eles estão tendo uma relação de distanciamento que já era grande a partir dos equipamentos, né, eletrônicos, está sendo mais acentuada. E nas redes sociais a violência é muito grande. A homo, você mesmo citou aí, a homofobia, ela
ela é violentíssima. O cyberbullying está levando crianças a suicídio. Então, o mundo está tendendo para uma polarização e o Brasil está polarizado, né? As pessoas não têm esse movimento de estar, de agregamento muito forte, ele está se soltando, esses vínculos estão afrouxando de alguma maneira, porque os contatos são muito por vídeo, né? Você, em casa, todos no celular, isso acontece demais. O trabalho dentro de casa agora, né, na pandemia. Então, eu não tenho muita ideia do que possa virar isso, se prolongar muito, né? Eu acho que a maneira de se relacionar ela também vai mudar na pós-pandemia. Uhum. A escola está assumindo um papel de cuidador de criança, cuidadora de criança, né? Porque tem os pais que trabalhavam, né? Tinham que se deslocar onde nos grandes centros tem uma distância muito grande, né? Da casa ao trabalho e vice-versa, e trânsito. Crianças que chegam às 7h30 da manhã e saem às 7h30, 8h30 da escola. Então, os pais entregam a criança dormindo e pegam a criança dormindo. Que interação tem nisso? Está junto ali, no pessoal. Então, precisa compensar no fim de semana. Fim de semana vem a exaustão, aí vem a falta de paciência. Aí toma logo um aparelhinho aí para você ficar quietinho, ou então vamos no parque, né? Aí as Uhum. áreas são importantíssimas nesse ponto. Vamos lá na Alameda, vamos, senta no banco, deixa meu filho solto, aí eu posso relaxar também. Isso também, isso é uma coisa boa. Mas, assim, eu não vejo essa questão da homofobia, dessas polarizações ainda rapidamente melhorarem, não. Principalmente se as relações continuarem assim, mais distantes, ah, como estão no momento e como tendem a ficar, né? Vamos esperar para ver depois dessa pandemia. Ui, chutei aqui. Entendi. Agora, um exemplo assim de casal, né? Ele é até conhecido, né? A Otami, né? Que é filha da Gretchen, filho, Sim, né? Agora, filho. até então assim houve toda uma transformação. Eu tenho até uma amiga que tinha um filho e depois ele se transformou literalmente numa mulher, né? E Uhum, agora vai fazer até uma cirurgia de sexo, né, de mudança. sim. Mas vamos supor, no caso do Tami, né, que agora teve um filho, né, com a esposa, é, Uhum. é diferente. Até eu, que eu tenho 53 anos, são casais, assim, é, é diferente, né, você ter um casal de dois homens ou duas mulheres ainda é da minha época, né, mas um casal que o Trans, homem né? hoje é trans e hoje ele tem um filho e a esposa super normal, normal, desculpa usar esse termo, né? Não deveria, mas é uma mulher É. e essa criança, como é que você vê isso, né? É, no mundo de hoje, com esses novos gêneros, essas novas identidades, né? Se é assim que a gente pode falar, Uhum. é, como é que como é que você vê isso, né? Tá. Na verdade, ó, a transexualidade e a homossexualidade são muito antigas. Não são de agora. Elas estão aparecendo, mas o transexual ou a transexual tem, carrega um peso enorme, tem que ter muita coisa. O Tami tem que, tem que ser muito macho mesmo para enfrentar isso no Brasil, frente ao Brasil inteiro, porque era uma mulher lindíssima, não sei se você lembra ou se as Lembro? pessoas se lembram, era uma mulher lindíssima e se tornou um homem que é até bonito. Acho bem bonito. Agora, a questão de gênero, ela é delicadíssima, sabe? Já levou muita gente à morte, ao suicídio. E ninguém merece. Acho que a gente está aqui é para ser feliz mesmo. Quem lida com essa questão de uma maneira muito sensível e muito pertinente
muito bem explicada, que te coloca no lugar de uma questão de uma pessoa que tem uma questão de gênero que conflita com o social, é A Garota Dinamarquesa. Esse filme é maravilhoso. Eu nunca vi um filme que explicasse melhor essa questão e exemplificasse, que tocasse as pessoas como ele, esse filme. Porque vê a transformação da pessoa que não se aceitava antes. Porque, em geral, o transexual, ele nasce. Vamos falar, se é uma mulher, ela nasce homem. Toda a psique é masculina, Uhum. entende? Como que você já se imaginou, se você tem uma mente feminina, você já se imaginou num corpo masculino? Vamos fazer o exercício contrário, sabe? Então, eu É um conheci conflito, né? enorme e muita dor, muito sofrimento, porque busca aceitação. Todo ser humano busca aceitação do meio, de um amigo, principalmente da família. E não são aceitos, raras exceções. Vão para a prostituição, são expulsos de casa e não têm colocação no mercado porque são discriminados. Então, assim, o sofrimento é triplamente grande. Eu conheci uma pessoa que deveria ser transexual, mas tentou suicídio porque não conseguia se ver naquele corpo masculino, não gostava nem de se olhar no espelho, se achava uma aberração. A barba era uma aberração, não Uhum. tinha seio, sabe? O sofrimento. Então, tentou suicídio, mas na verdade não queria morrer, queria ser aceito. E uma pessoa dessa forma, que tenta o suicídio, que pensa assim, e tenta o suicídio, ela está pedindo, pelo amor de Deus, olha para mim, eu quero fazer parte desse mundo. Então, Entendi. que acontece? A gente tem muito suicídio nesse. Já, né, desde criança, você já é obrigada a usar roupas que não condizem com a sua psique, né? Obrigada a se comportar. Vamos colocar aqui, já que você tem animais e muita gente tem, é como você nascer no meio animal e ter que comer um leão, um resto de leão cru, entendeu? Andar em quatro patas, seria tipo uma coisa assim, falando Uhum. grotescamente, mas seria meio que isso, sabe? É Você verdade. tá enxertado no outro canto, né? Exatamente. Então, vamos para suavizar, vamos falar do Mowgli, né? Do garotinho que foi criado lá na selva por animais, tá? Que fica menos Entendi. pesado. Mas eu acho que dá para todo mundo entender e se colocar no lugar dessas pessoas que não é fácil, sabe? Você se olhar e não se aceitar. E eu me lembro que ele me disse que ele não conseguia, ele evitava, ele prendia xixi até não conseguir mais, porque era horrível ir ao banheiro e não sentar no vaso como uma mulher. Então, imagina o sofrimento. É, Só que a verdade. violência que ele fez consigo foi muito maior do que todo esse sofrimento. Ele se obrigou a ser homem, agir como homem, falar como homem. Deixou barba crescer e sangra o tempo inteiro. Isso é muito mais violento do que assumir a É, transexualidade, né? é verdade. Olha só, Carmen, a gente tem uma pergunta aqui, como pode se adaptar a escola a esses novos tempos? Eu ia, inclusive, perguntar isso, porque na escola tem o Dia dos Pais, né? O tão, enfim, polêmico Dia dos Pais. Como é que é isso? Como é que você enxerga essa questão e respondendo a como é que pode se adaptar a escola a esses novos tempos? A adaptação vem de conscientização, na verdade. Então, se tem a ver com consciência, já não é mais adaptação.
né? É transformação. Trans mesmo. As escolas são muito tradicionais e muito difíceis de mudar. O professor Leandro Carnal, ele mesmo fala isso. Os professores são os mais resistentes à mudança. Então, é um trabalho muito grande e de formiguinha, como você fala. É um trabalho de formiguinha que precisa ser feito. Não é só com a questão de gênero, com autista. O autista sofre muito nas escolas. Existe uma legislação que obriga a escola a aceitar. A escola precisa contratar um profissional e que custa caro, um profissional para cada criança, ou para 2 ou 3, não importa. Mas isso funciona no público porque é obrigatório, mas não funciona no particular. Então, assim, as escolas, elas fazem uma pressão tão grande nas famílias e os próprios pais das crianças já começam a pressionar as crianças e a escola para tirarem aquela pessoa dali. E como as escolas particulares dependem de dinheiro, elas não lutam, preferem não lutar, fechar os olhos para essa questão e vão sutilmente falando, olha, por que você não procura uma escola especializada? Aqui nós não temos como contratar, só se você pagar o professor, o que é fora da lei. Então, eu já vi isso acontecer, sabe? E já vi mãe perdida, completamente perdida, sem saber para onde levar seu filho, porque quer que ele seja inserido na sociedade e uma sociedade que o rejeita. Isso tem muito ainda. Então, é preciso muito trabalho de conscientização nas escolas, isso precisa começar a ser feito, isso é algo que eu gostaria muito de fazer, de trabalhar, né? Educar para uma nova educação, educar professores para educarem, né? Difícil, é um Entrou, trabalho entrou, lento. entrou até, Fala. acho que a Patrícia, ela é dona de uma escola até. Não sei se ela tem alguma questão aí para colocar. Patrícia, fica à vontade, tá? Acho que ela tem uma escola, não sei se é ensino médio, alguma coisa assim. Mas, e você enxerga, assim, o que que você acha que poderia talvez melhorar ou hum, alguma coisa assim na questão a questão do núcleo da família, seja ela qual for, a gente falou Uhum. sobre diversas famílias, mas com relação a aonde que essas pessoas vão colocar seus filhos para se educarem, né? Como é que isso poderia mudar? Qual seria seria assim, não ter Dia dos Pais? Você acha isso errado? Perdão, eu Ou, não te respondi isso, né? Eu acho péssimo o Dia dos Pais, já tem muita escola que faz Dia da Família, né? O que é melhor. uhum, Uma vez eu vi uma questão dessas, assim, em escola, de criança tendo crise mesmo. Crise porque era dia do pai e o pai tinha morrido. Ia entregar o presente para quem? Né? Meu pai não fala com a minha mãe e eu não tenho contato com meu pai porque ele viajou, mora em outro lugar, no outro país. Dia dos pais para quê? E, e mãe, aí ficam nessa questão aí de que mãe é tudo, mãe é uma deusa, essa é a mãe romântica que foi criada, né? Então a mãe é quase Nossa Senhora, né? É aquela pessoa lá no céu, imaculada. né? Só que nós sabemos que não. Acabou de ter um caso, tem um caso aqui e acontece em família de maus tratos, estupro, né? A menina que acabou de ter, com 10 anos, teve um bebê e está quase sendo criminalizada por isso, é uma loucura que está acontecendo. Então, essa família, a mãe não sempre é boa. A mãe, às vezes, é o pior inimigo do filho, entende? Ou Uhum, da filha. Então, assim, eu acho que tudo, você precisa ter uma certa
plasticidade, assim, no sentido de ser mais flexível, ah, e ter um olhar diferenciado, porque as coisas não são engessadas dessa maneira, né? Mãe é mãe, essa coisa não. Mãe não é sempre mãe, pai não é sempre pai, sabe? Uhum. E a escola não é sempre a escola que você quer, mas pode ser muito melhor, cada vez melhor. Eu acho que tudo pode melhorar, eu penso assim. Tem uma pessoa aqui até que colocou aqui, aqui é a Ilka, acho que é uma conhecida sua. Como essas redes sociais em que há a necessidade de mostrar laços familiares e afetivos que nem sempre são como mostram as fotos publicadas. É uma pergunta até. Ah, sim, as famílias fake, Deve ser. fake families, É. né, vamos dizer assim, porque, sim, tem essa necessidade gente, tem um seriado aí que chama Black Mirror, que assim, ele é chocante nessa questão. Ele fala o tempo inteiro sobre essa questão das redes sociais, dos eletrônicos e tal. E tem episódios que vale a pena assistir, muitos. Tem essas pessoas que colocam, querem cliques, precisam de cliques, né? De dedinho para cima, Likes. de likes, né? De tudo, de aceitação aí. Então, se desloca, né? A aceitação sai do social, mas que é sempre muito subjetivo, e vai para as telas, né? Essa questão da aceitação. Então, é preciso manter um status de que eu sou feliz, eu sou sempre feliz. Então, e a busca pela felicidade é tão grande que você passa mais tempo buscando do que sendo mesmo. E a felicidade é muito efêmera, né? É um sentimento efêmero. Você tem e perde, e tudo é assim. Então, nas redes sociais, isso é falso até morrer. Muitas fotos são reais, mas eu já vi gente desmontar depois de uma foto. Uhum. De fazer a selfie e desmontar. Então, você acredita num perfil desse como, né? A menos que você faça um rastreamento do perfil da pessoa, que eu já fiz isso, sabe, para testar. É. Com as fotos, eu fui fazendo rastreamento, e tem uma hora que a pessoa se denuncia, sabe? Ela mostra alguma coisa. Mostra uma fraqueza, mostra um ponto, sabe? Que não é muito fácil de perceber, eu percebo com o meu olhar, né? Que é Uhum. trabalhado, é um olhar trabalhado. Não, nós temos E 6 minutos. seis A gente tem. minutos? Tá bom. É, Ilka, espero ter respondido a sua pergunta. não, respondeu sim. Assim, eu acho que nesses últimos minutos, se você pudesse colocar assim, seu pensamento, ou um conselho, ou uma colocação sua para as famílias, né, que vão nos assistir no YouTube, que vai ficar no YouTube, ou que estão nos assistindo agora, o que você, qual seria a sua deixa, né, Sim. para essa live? Eu não. Conselho eu não gosto de dar, não, sabe por quê? É muito chato, mas uma dicasinha, assim, é justamente lançar um olhar mais cidadão para nossos companheiros aqui sociais, entendeu? Nas escolas, ter um olhar menos preconceituoso, atitudes de defesa a quem está sendo humilhado na sua frente, né? Para você não deixar passar as coisas despercebidas. E como eu tenho que jogar isso para você, porque você é uma pessoa que educa também, educa para a cidadania, e me despertou para muitas coisas, né? Assim, para fazer e acontecer. Gostaria de deixar aqui um pensamento que vocês pensassem, como vocês podem ajudar a sua comunidade, seu prédio. Olha, a Ilka, essa que fez a pergunta, assim que começou a pandemia, ela percebeu, porque era uma pessoa muito inteligente, ela tem um olhar lá na frente,
e ela já percebeu a necessidade de máscaras e ela comprou toneladas de TNT já para fazer máscaras. E ela doou essas máscaras quando as pessoas já estavam. Ela fez toneladas de máscaras. Quando as pessoas já estavam comercializando para sobreviver. Ela fez uma doação. Que bom que ela podia doar. Mas ela fez nas especificações certas, já pensando no próximo, no outro. Né? Então, assim, esse olhar para o outro, ele é muito importante, porque a gente para de estar nesse mecanismo, né, sendo levado por uma onda de fake, né, de notícias fakes, de fotografias fakes, e está vivendo mais o social e ajudando pequenos grupos, pequenos pontos, né, sendo formiguinhas, e Uhum. juntos seremos muitos, né? E podemos operar mudanças e mudanças estruturais até, né? Você mesmo Legal, cara. conseguiu na Alameda, então. Obrigada. É, Eu isso. gostaria também de fazer uma colocação antes de me despedir de você, é que a gente tem que trabalhar o nosso olhar para a diversidade. Nós devemos estar abertos, porque o mundo está aí para nós aprendermos, para a gente evoluir e para a gente entender, não estou dizendo aceitar e passar a ser, mas olhar a família, seja ela qual for, né? De uma forma positiva, e a gente sabe que a família, independente do que seja, se seja com um animal, com uma pessoa adotada, entre pessoas do mesmo gênero, existe um tempero que é muito bom e que é excelente, que é o amor, né? Uhum, Então, isso aí, exatamente. isso move montanhas, move o mundo, move qualquer um, Uhum. né? Muda comportamentos e visões, exato, perfeito. Exatamente. Carmen, eu agradeço imensamente Ah, a sua participação, a tua explanação, foi realmente muito bacana. E um dia a gente abre também para fazer sobre adoção, né? Porque eu acho que é um tema aí muito sim, bacana. ficou faltando, eu penso que ficou faltando pelo tempo, mas é um tema maravilhoso, Então tá bom. tá bom? Obrigada, pessoal. Isso Tá? aí vai ficar no YouTube, vai ficar também aqui no meu IGVT dentro do meu Instagram. E agradeço quem tenha participado. Quem quiser assistir novamente, está no YouTube, tá bom? Um beijo, Isso aí. Carmen, e Para um você bom também, sábado. outro. Obrigada, Obrigada. igualmente para todo mundo. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.